assim, se você se sente perdido na vida, assim como eu estive perdido na vida durante muito tempo, saiba que encontrar um rumo, encontrar um propósito, encontrar um sentido na vida não é fácil, mas é completamente possível. Sabe aquela sensação de acordar todos os dias como se todos os dias fossem iguais? Sem nenhum tipo de propósito, sem nenhuma meta para conseguir atingir. Essa era eu durante grande parte da minha vida. Até que eu tomei 5 atitudes drásticas que mudaram radicalmente a forma de enxergar e viver a vida. Eu vou compartilhar essas 5 mudanças com vocês hoje, mas não pensem que eu vou falar sobre eu comecei a acordar cedo, eu comecei a praticar exercícios, porque não é sobre isso. O que eu vou falar aqui são mudanças muito mais profundas e que realmente podem transformar a forma como você vive a sua vida. Bom, meu nome é Marceline e a proposta aqui deste canal é te mostrar que a vida cotidiana, que a sua rotina, ela pode sim ser extraordinária. Se eu falasse isso para Marceline de 5 anos atrás, com certeza ela daria uma bela de uma risada na minha cara. Mas a Marceline de hoje entendeu que essas 5 mudanças foram fundamentais para que eu pudesse chegar aqui hoje e te falar que sim, que a vida cotidiana, que a vida ordinária pode ser simplesmente incrível. E eu te convido a seguir esse canal, se inscrever, ativar o sininho de notificações. E eu tenho certeza que eles podem te ajudar nessa jornada de autodesenvolvimento e de autoconhecimento. Então não se assustem com as coisas que eu vou falar, inclusive com essa primeira mudança que eu fiz, que foi extremamente significativa e eu acho que ela foi o ponto de partida para toda a minha transformação nessa caminhada. A primeira transformação, a primeira mudança de mentalidade, a primeira coisa que eu fiz quando eu realmente me coloquei à disposição de mudar a minha vida e de me viver uma vida diferente foi começar a pensar sobre a morte. Eu sei que isso pode parecer mórbido, eu sei que isso pode parecer estranho, até contra-intuitivo. Meu Deus, como é que uma pessoa que pensa na morte pode começar a viver de forma diferente, enxergar a vida de forma diferente? Mas foi exatamente essa perspectiva da minha finitude que fez eu mudar a maioria dos meus comportamentos. Eu acredito que muitos de nós vivem no piloto automático e não pensa muito sobre a finitude da vida. Eu acho que a maioria das pessoas não pensam que a vida pode acabar amanhã, que a gente não sabe quais são os planos de Deus para nossa vida, que as coisas podem mudar de uma hora para outra. E quando eu comecei a perceber e ter a consciência de que isso é real, de que eu posso ir embora amanhã, ou de que eu posso perder as pessoas que eu amo amanhã, toda a minha perspectiva de vida mudou. Toda. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, se eu morrer amanhã, qual a lembrança que os meus filhos terão de mim? Como que eles vão falar de mim para os filhos deles? Qual é a imagem mental que as pessoas vão ter de mim depois que eu for embora? Num primeiro momento, eu falei, caramba, o que eu tô deixando de legado? O que eu tô fazendo de importante? E isso mexeu comigo de uma forma tão impactante que eu me senti uma necessidade absurda de mudar a forma como eu encarava e como eu vivia a minha vida. Então, assim, a primeira coisa realmente foi pensar na morte, na perspectiva da morte, de que a gente é finito, de que todos nós somos finitos, que tudo pode acabar amanhã. E isso me fez ter uma vontade tão grande de viver e de mostrar para as pessoas que eu as amo. Me deu uma vontade tão grande de realizar alguma coisa. Me deu uma vontade tão grande de mostrar para os meus filhos uma nova versão de mim mesma, que isso foi o ponto de partida para minha mudança de vida e para a maneira como eu passei a enxergar a vida. Então, assim, pense na morte. Pense na morte. Ela vai chegar para todo mundo, ela pode chegar a qualquer momento. Eu quero estar preparada para esse dia e eu não quero ter arrependimentos quando esse dia chegar.
O que eu percebo é que, se você for procurar estudos na internet, tem vários livros que falam sobre isso, que as pessoas têm muitos arrependimentos quando a morte chega. Caramba, eu não quero chegar no dia da minha morte cheia de arrependimentos, cheia de angústia por não ter vivido uma vida com propósito, por não ter falado para as pessoas que eu as amo. Então isso foi muito, muito fundamental. Pense na sua morte. Pense na maneira como você deseja ser lembrada. Pense na imagem que as pessoas que vão ficar vão ter de você depois que você se for. Isso é talvez a mudança mais significativa. Eu coloquei ela em primeiro lugar porque realmente foi o início da minha jornada. Então eu não poderia deixar por último, porque realmente foi esse o pontapé inicial. Foi isso que deu o start na minha verdadeira transformação de vida. A segunda mudança que eu fiz foi estabelecer quais eram as minhas prioridades. Eu já falei que eu vivia do piloto automático, né? Um dia após o outro, e sem saber direito o que eu estava fazendo. Eu ia para o trabalho, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu estava vivendo de uma forma totalmente aleatória, sem saber exatamente quais eram as minhas prioridades. Então, quando eu passei a pensar que eu ia morrer, eu comecei a pensar: quem importa? O que verdadeiramente importa? E aí eu me dei conta que o que importa são as pessoas que estão próximas, muito próximas de mim. São os meus filhos, a coisa mais importante da vida são eles. Eles são a minha prioridade. Eu comecei a pensar na relação que eu tinha com meu pai, na relação que eu tinha com a minha mãe, na relação que eu tinha com os meus irmãos. E eu comecei a perceber que eu precisava mudar isso, que eu precisava definir quais eram as minhas prioridades. Então, assim, depois da perspectiva da morte, a definição da prioridade, ela fica muito mais fácil. Porque você consegue realmente entender o que importa na sua vida. Porque se você não pensa que você vai morrer, que você está vivendo a vida, que a vida é eterna, você não sabe exatamente o que fazer e ao que dar atenção. Mas quando essa perspectiva muda, você começa a enxergar: putz, isso realmente importa. É nisso que eu devo focar. É com eles que eu devo me preocupar. É com eles que eu preciso gastar o meu tempo de forma que tudo faça sentido. Então, assim, estabelecer essas prioridades foi fundamental para ter uma vida transformada e cheia de propósito. A terceira mudança foi encarar a minha realidade. Eu percebo que eu fugia da realidade. E por que eu fugia da realidade? Porque a realidade, ela não era condizente com aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Eu estava vivendo um grande caos. Em todos os sentidos da minha vida, eu estava vivendo um caos. Então, encarar aquele caos era muito difícil para mim. Então, eu estava o tempo todo fugindo, arranjando fugas para não encarar a realidade. E assim, eu percebo que eu fazia isso, sempre querendo viajar, sempre querendo sair de casa, sempre querendo ocupar a minha mente com coisas que não me fizessem parar a pensar sobre a minha realidade. E muitas pessoas fazem isso, às vezes se anestesiam ficam o dia inteiro na televisão, ou bebendo, ou saindo todo final de semana. As pessoas tendem a se anestesiar o tempo todo. E eu fazia isso demais. Demais. Então, quando eu comecei a encarar a minha realidade, falei: cara, minha realidade não tá legal. Eu realmente não tô feliz, não é isso. Mas eu não fugi mais dela. Eu encarei ela ruim do jeito que tava mesmo, porque só você se olhando no espelho e vendo as coisas que você tá fazendo de errado é que você consegue mudar. Então, assim, encarar isso de forma madura e adulta e sem aquela vontade de fugir foi fundamental para que eu pudesse mudar a minha vida. A quarta mudança foi enxergar a rotina como algo positivo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de estabelecer rotina. E eu acho que eu ia mais além. Eu tinha uma angústia muito grande de pensar que eu precisaria viver a minha vida todos os dias de forma igual
sem nenhum tipo de variação, que eu deveria repetir as mesmas coisas todos os dias, no mesmo horário, de forma automática. Era essa a visão que eu tinha da rotina. Então isso me causava muita angústia, eu ficava muito angustiada só de pensar que eu ia ter que ter uma rotina. Eu acredito que eu pensava dessa forma porque eu realmente, desde pequena, eu nunca tive rotina. Eu sempre tive uma vida muito desorganizada. Então eu aprendi a viver dessa forma desorganizada mesmo. E eu achava que estava ótimo. Eu achava que era assim mesmo. Eu achava que isso trazia dinamismo para minha vida. Só que quando eu comecei a encarar a minha realidade, eu percebi que estava tudo uma grande bagunça. E que eu precisava ter alguma espinha dorsal para colocar a minha vida nos eixos. E é impossível fazer isso sem ter uma rotina minimamente organizada. Então, assim, encarar a rotina como algo positivo, parar de pensar na rotina como algo que me aprisionaria, mudou totalmente a minha forma de viver os meus dias. Isso me possibilitou fazer muitas coisas e depois dessa mudança eu compreendi que a rotina, ela é o que traz liberdade para nossa vida. Porque quando todas as coisas importantes foram feitas, quando a nossa casa está minimamente organizada, quando os nossos filhos estão cuidados, quando tudo está no seu devido lugar, você ganha algo que para mim é o ativo mais importante do mundo, que é tempo. Só porque eu tenho uma rotina minimamente organizada é que eu consigo gravar um vídeo pro YouTube, que eu consigo escrever no meu blog, que eu consigo trabalhar, enfim, que eu consigo fazer tantas outras coisas que antigamente seria impossível de conseguir fazer. Então, assim, encarar a rotina de forma positiva foi uma mudança extraordinária. E a quinta mudança é que eu passei a olhar e nomear os meus sentimentos. Quando eu falei sobre a gente tem dificuldade de encarar a realidade, né, que a gente foge da realidade, eu acredito que muitos de nós também fogem dos próprios sentimentos. Vamos supor, eu tô triste. Então, se eu tô triste, eu vou fazer alguma coisa para eu ficar feliz. Eu vou mascarar aquele sentimento porque eu preciso ficar feliz, porque eu preciso me anestesiar de alguma forma. E eu passei a fazer o inverso. Eu comecei a entender o que eu estava sentindo e buscar realmente a raiz daquele sentimento. Por exemplo, se eu estava ansiosa, o que eu fazia antigamente? Eu simplesmente, vou fazer alguma outra coisa, eu vou viver a minha vida e vou seguir pra frente. Eu comecei a falar, por que eu tô ansiosa? Eu tô ansiosa porque a minha casa tá desorganizada. Isso que tá me causando ansiedade, eu não sei onde é que estão as coisas. Eu vou procurar um uniforme pros meus filhos e tá sujo. Eu vou arrumar o lanche e não tem nada na geladeira. Isso me deixava ansiosa. Aí, se eu tava deprimida por alguma coisa, triste por alguma coisa, eu tentava buscar a raiz desse sentimento. O que tá me deixando triste hoje? Não só em sentimentos ruins. Por exemplo, eu tava feliz, né? Alguma coisa me deixava feliz. Por que eu tava feliz? Quando eu tava tendo um sentimento de gratidão, de uma sensação boa, o que me causava aquela sensação? E isso foi positivo até para eu começar a encarar a minha casa de forma diferente. Sabe aquela sensação que você faz a faxina e depois que você faz a faxina você tem aquela sensação maravilhosa de deitar numa cama limpa, de tomar banho num banheiro cheiroso? Eu também buscava essas sensações. Eu falava, caramba, como é bom sentir isso. Como é bom ter a casa arrumada. Como é gostoso esse sentimento. Então eu passei a investigar o que me deixava triste e o que me deixava feliz. E aí eu comecei a realmente ter um autoconhecimento de verdade. Não uma coisa de coach que fala que você tem que fazer isso, mas são coisas superficiais. Tudo que eu falei aqui para vocês são coisas profundas que realmente podem mudar a forma como você se enxerga e enxerga a sua vida. Então, recapitulando, quais foram as 5 mudanças significativas que eu fiz na minha vida e que realmente transformaram a minha forma de viver? 1. Passar a considerar a morte. Isso me fez ter um senso de urgência, de querer viver, de querer fazer as coisas certas, de dar valor para o que realmente é importante. 2. Eu passei a definir quais eram as minhas prioridades.
saber quais são as nossas prioridades faz com que a gente foque a nossa energia, a nossa atenção, porque é realmente importante naquele momento da nossa vida. 3, eu passei a encarar a minha realidade sem fuga. Por mais difícil que a minha realidade fosse, por mais desgastante, por mais difícil, por mais que eu olhasse para ela e falasse, não era isso que eu queria viver, e na verdade não era mesmo aquilo que eu estava querendo viver. Mas eu passei a encarar sem fugir. Passei a olhar a rotina como algo positivo. Eu parei de enxergar a rotina como algo que iria me aprisionar e passei a enxergar ela como algo que poderia me proporcionar liberdade. 5, eu passei a não fugir dos meus sentimentos, a encarar os meus sentimentos e buscar a raiz deles, para que eu pudesse realmente, de fato, me entender, saber o que eu estava sentindo e o mais importante, por que eu estava sentindo tudo aquilo. Então, assim, se você se sente perdido na vida, assim como eu estive perdido na vida durante muito tempo, saiba que encontrar um rumo, encontrar um propósito, encontrar um sentido na vida não é fácil, mas é completamente possível. Só que é preciso se aprofundar. A gente não pode ter medo de se encarar, de encarar a realidade e de fazer as mudanças que são necessárias para que a gente possa viver essa vida. Não é fácil, não é confortável e principalmente não é de uma hora para outra que as coisas vão mudar. Então eu te convido mais uma vez a seguir esse canal, a ativar o sininho de notificação para que a gente possa realmente juntas crescer nessa caminhada. Grande beijo para você, nunca se esqueça de que você é capaz de transformar a sua realidade e estamos juntas.